muito que você esteja com seu coração queimando, vibrando por tudo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Nós temos percebido o Senhor fazendo muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos, muito além do que nós pensamos, gente. O Senhor está fazendo coisas incríveis, incríveis, incríveis nos nossos dias. Já faz aí mais ou menos desde essa nova estação que nós estamos trilhando. O meu pedido para você é que você esteja vibrando, com o coração vibrante, diante daquilo que o Senhor está falando, ministrando e fazendo no nosso meio. O meu convite para você nessa noite é que você não seja um espectador, que você não seja um consumidor somente nesse lugar. O meu convite para você nessa noite é que você tenha um desejo ardente e uma expectativa gigantesca diante do Deus que faz coisas extraordinárias, muito além do que você pede, do que você pensa e do que você imagina. Eu quero muito, assim, que o seu coração seja pego pela glória de Deus, o Deus que é infinito, o Deus que é bom, o Deus ao qual você coloca algumas coisas diante desse Deus, e Ele talvez muda a rota, e Ele faz coisas diferentes, talvez que você nem estava imaginando. Por que eu estou te falando isso? Porque eu faço parte dessa casa há 15 anos, e há 15 anos atrás ainda nem existia IU. Há 15 anos atrás, a galera se chamava aí Jovem Primícias, uma galera bem estranha, né? Com um estilinho aquele legal. Num banquinho de madeira lá embaixo, acontecendo os cultos, os encontros, e há 14 anos, né, que o IU vai fazer aí em novembro, né? Basicamente na época em que teve o salto, em novembro, o IU esse ano faz 14 anos, né? E eu te dou uma certeza, tá? Se há 14 anos atrás a gente perguntasse para os líderes daquela época, falasse com eles, olha, você acredita que o IU vai se tornar um culto master, um culto principal da igreja? Vai se tornar a igreja? Aqueles caras só iam te dizer, tu tá é louco. Tu tá é louco. Aquela galera só estava com o coração fervendo para servir o reino, na sua linguagem alcançar pessoas, querendo que o amor de Deus transbordasse sobre a vida de jovens. Um foco no reino, uma intenção de servir intensamente. Com certeza aqueles caras lá atrás, né, tem alguns remanescentes por aí ainda, né? A Aline está ali. Né, tem uma galera, acho que a Cíntia, o Matheus, estão aí, são dessa época. Tem alguém mais aí que é dessa época? Tem algum remanescente? O Vlas lá, ó. Carol, o Paulo Barreto. Com certeza aquela galera não fazia ideia o que Deus iria fazer. Mas um coração que coloca o reino como prioridade, vive coisas extraordinárias, não porque coloca isso como meta, mas é porque dá tanta prioridade para o reino, o Senhor vem e faz muito além do que se pede, muito além do que se planeja. Eu quero que seu coração vibre nessa estação, eu quero que seu coração queime nessa estação, pelo que o Senhor vai fazer. É extraordinário, tá? É extraordinário. E a gente tem o costume de ser meio saudosista, né? Ai, aquele encontro que a gente teve foi especial. Aquele retiro em que a gente ficou horas e horas orando diante do Senhor e fomos pegos pela glória de Deus. Aquele culto em que a palavra tocou no meu coração e algo aconteceu e eu chorei. E eu tive uma experiência especial na presença de Deus e Deus falou comigo. E alguém orou especificamente o que só eu sabia. A gente é meio saudosista. A gente é, isso é normal. Mas entenda uma coisa. A perspectiva bíblica
lá em Isaías 11, Apocalipse 21, sempre está colocando os nossos olhos naquilo que está por vir. O melhor em Deus sempre está por vir. As coisas novas, a novidade, sabe, o tempo de amadurecimento, o melhor está adiante. Deus tem mais, Deus é infinito, Deus é eterno. Ele tem mais, o Senhor tem mais, o Senhor tem coisas novas que você não imagina nessa estação. Então o meu pedido para você, antes de iniciar a palavra, é que nós estamos agora na segunda ministração da nossa visão, que o seu coração esteja vibrando, sabe? Com uma ardente expectativa de que o Senhor vai fazer muito mais do que você imagina. Peço para você sensibilidade no seu coração, eu peço para você que você esteja internalizando a palavra para conseguir perceber aquilo que o Senhor está ministrando sobre nós. Amém? Vocês estão empolgados com essa estação? Amém? Glória a Deus por isso, gente. Vamos orar então. Deus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, diante da Tua doce presença. Nós clamamos, Deus, pela revelação das Tuas Escrituras, Deus, nessa noite. Nós pedimos que o Senhor nos leve a um entendimento maior do qual a gente ainda não experimentou nessa noite, Deus, através da Tua doce palavra. Nós queremos mergulhar mais diante de Ti. Nós queremos, Senhor, sair daqui transbordantes da visão que o Senhor tem para nós, Deus, nessa estação. Não nos deixe de fora, Deus, diante daquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Não nos permita ficar de fora, Deus, diante do que o Senhor quer fazer em Gravataí. Nos usa, nós estamos te pedindo, Deus, nos usa, Senhor, intencionalmente, para a honra, para a glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. É isso que nós choramos. Em nome de Jesus, e a igreja junta diz... Amigos, quero dizer para vocês que nós estamos dentro de 1 Coríntios 14, nós estamos buscando com zelo, com cuidado, com amor, viver aquilo que é esse único amor perfeito. Nós acreditamos que Gravataí precisa desse único amor. A gente acredita que Gravataí precisa de filhos que manifestem tudo que estão aprendendo da parte de Deus, no secreto e com amigos na mesa. Nós acreditamos que você, para fora daquelas portas, vai transbordar sobre o seu colega de trabalho, sobre o seu colega da faculdade, o amor que você está vivenciando no secreto, com as sagradas escrituras, com a oração, buscando intencionalmente no Senhor, descobrir os desejos do Senhor e também daquilo que você está mergulhando e descobrindo através da mesa, através de caminhar junto com pessoas. Quando nós estamos agora em 1 Coríntios 14, é onde eu vou ficar aqui junto com você, nessa noite, nós precisamos entender que a carta de Paulo, sendo dita à igreja de Corinto, é Paulo, e a gente já conhece Paulo com aquelas palavras um pouco mais duras, um pouco mais direta, mas a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto tem essa característica. Paulo quer alinhar a igreja. Paulo quer trazer ordem ao caos. O problema da igreja de Corinto não era a falta de dons. O problema da igreja de Corinto não era que estava faltando alguma coisa. Na realidade é porque tinha tanta acontecendo de maneira desordenada que Paulo vem com esse intuito. Essa fala de Paulo é uma fala mais pastoral. É uma fala como quem vem de alguém que quer cuidar da igreja, dos irmãos. É alguém que quer que os irmãos percebam o quanto eles estão unidos ao cabeça que é Cristo, a igreja que é o seu corpo, sendo movida por um regente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos une. O Espírito Santo é o que nos alinha diante daquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Mas Paulo está trazendo esse tipo de fala. Em 1 Coríntios 12, é isso que Paulo está falando. Olha, não tem como viver igreja
de maneira isolada. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, tira da sua cabeça a hipótese de você viver um cristianismo de maneira isolada. Paulo, em 1 Coríntios 12, está deixando claro isso. Não tem como viver igreja, não tem como viver com Deus, não tem como viver o cristianismo estando fora do corpo, de maneira isolada. Não tem como ser um membro longe desse corpo, longe desse irmão que está aí do teu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado. Não tem como viver igreja sozinho. É isso que Paulo está deixando claro. Tem como nós todos ficarmos alinhados na mesma direção, seguindo o mesmo propósito. E Paulo fala que é através do Espírito. Todos nós estamos caminhando na mesma direção, buscando o mesmo alvo, porque nós estamos sendo guiados. É ruiosa, é a palavra que vem para o Espírito. Filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo. Filhos maduros não vêm caminhando com as suas ideias, com as suas ideologias, vivendo de acordo com o que o mundo está pregando. Paulo está batendo de frente com esse tipo de fala na igreja de Corinto. Vocês dão muito valor à sabedoria humana. Esse era o problema da igreja de Corinto. Vocês estão valorizando muito a sabedoria humana. Por isso que em vários momentos ele está falando, olha, a sabedoria do mundo não é a mesma sabedoria da parte de Deus. Vocês estão espiritualmente cheios, mas vocês não observam os irmãos. Vocês estão espiritualmente se movendo nos dons, mas é de maneira desordenada, a tal ponto que o olhar de vocês está menosprezando os irmãos. Por isso que Paulo vai começar a falar também sobre um aspecto, né? Porque a igreja também estava achando que o mais importante era ficar num comparativo das lideranças, assim como eles fizeram com Paulo. Por isso que a igreja de Corinto, na segunda carta, a fala de Paulo já é mais emocional. Por isso que Paulo está abrindo alguns aspectos sobre a relação de que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, ele se expõe mais. Ele emocionalmente se abre mais também para a igreja na segunda carta. Mas a primeira ele vem mais com dureza, porque ele está recebendo as notícias por parte da carta de Chloe, que vem todas as notícias em relação à igreja por parte dessa família. Então Paulo está nesse lugar, direcionando a igreja, conduzindo a igreja num caminho correto, sem que as ideias que rodeavam os irmãos nos seus dias, na sua cidade, a igreja de Corinto, a cidade, né, era mega reconhecida, era uma potência da época, muitos viajantes passavam por aquele contexto, por aquele lugar, era muito visado, e Paulo está rebatendo isso. Por isso que Paulo vai falar também que, quando eles estão idealizando um certo tipo de liderança, e que só a liderança é quem transmite as coisas do reino, Paulo vai falar, olha, vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês carregam a presença. Então não fiquem só esperando. Vocês são o templo, vocês têm que buscar intimidade. Deus habita através do Espírito Santo nos homens. O que Jesus conquistou para nós naquela cruz e depois ascendeu aos céus é isso. O próprio Deus decidiu habitar na sua criação. O próprio Deus habita na sua criação através do Espírito Santo. Então Paulo está falando justamente nesse sentido. Ele quer corrigir uma bagunça, ele quer trazer ordem. Ele fala sobre aspectos da moralidade. A igreja estava cheia de dúvidas quanto a casamento, quanto a ceia, a forma que eles estavam lidando. E é isso que Paulo vai bater em 1 Coríntios. Só que nesse aspecto de vivência, o que Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios 3? Olha, eu não consigo falar com vocês como espirituais. Eu tenho que falar com vocês como crianças, como quem está comendo uma comida de leite. É isso que ele está usando lá no termo. De leite. Eu não consigo avançar na conversa com vocês porque vocês são carnais.
Porque vocês estão num aspecto tão apegados às coisas do dia de vocês, que eu não consigo avançar na conversa. 1 Coríntios 3, no versículo 1, é isso que ele está falando. Eu gostaria de falar com vocês como espirituais, mas eu não consigo avançar nesse assunto, porque vocês são tão presos às coisas humanas, às coisas da terra, às coisas que satisfazem o seu próprio desejo, que eu não consigo avançar com vocês nos assuntos espirituais. Então esse é um primeiro aspecto que Paulo está trazendo. A carta de 1 Coríntios, ela tem muito aspecto que Paulo quer trazer, de crescimento, entendimento e discernimento. Paulo quer trazer justamente esse aspecto através da carta de 1 Coríntios. Que a igreja cresça, que a igreja faça as coisas com entendimento, que a igreja comece a discernir o que é falso para o que é verdadeiro. O resultado disso é uma igreja madura. O resultado da fala de Paulo é que ele está buscando falar com irmãos espirituais. Uma igreja madura, que caminha numa base sólida, que entende aquilo que é importante diante do Senhor. Então eu espero que você já tenha aberto aí 1 Coríntios 14, e o primeiro versículo, versículo 20. Irmãos, não sejam crianças... Estão achando ainda? Vamos lá, gente, nosso cronograma mudou, o negócio está rápido. Preciso da ajuda de vocês. Não sejam, irmãos, crianças no modo de pensar, sejam, porém, crianças na malícia, mas adultos no modo de pensar. E a partir disso, claro que a maturidade ela pode vir, sim, através de anos de caminhada, com a idade, pode vir, sim, através de várias experiências, mas um aspecto que Paulo está trazendo é que você vai atingir a maturidade através da comunhão dos santos, através da vida relacional. Entenda que a comunhão dos santos é a relação daqueles que reconhecem quem é a fonte de vida, de perdão, de graça. Todo aquele que está caminhando na comunhão dos santos é porque compreende isso. Há uma fonte que todos nós estamos buscando. E essa fonte é pura, é santa, é sem pecado, é sem defeito. Mas é com diversas pessoas que reconhecem quem é essa fonte. A reunião dos santos é isso. Não é uma reunião de perfeitos. Não é uma reunião de pessoas que estão cheias de si. Através da comunhão dos santos, é pessoas que estão caminhando com o entendimento de que a comunhão não é um mero detalhe da fé cristã. Mas a comunhão, ela faz parte da própria arquitetura do Evangelho. A comunhão, ela não é uma opção. Sabe, você com certeza em algum momento já ouviu alguém dizer, né, que na comunhão, um dá o que tem e o outro recebe o que não tem. E essa frase, ela está certíssima. Ela está certíssima. Porque em algum momento você, na sua estrutura, na sua vida, na sua relação, você vai para a mesa, talvez compreendendo algumas coisas ou não compreendendo. E nesse lugar da mesa, há irmãos que vão trazer consolo, vão trazer cuidado, vão trazer palavra, vão trazer um olhar e uma perspectiva diante das Escrituras que você talvez não percebia. Na vida comunitária, eu chego com as minhas forças ou com as minhas fraquezas. Com aquilo que eu sei, que talvez com aquilo que eu não entendo, eu não compreendo ainda. Mas entenda uma coisa, é na mesa, é com pessoas que Deus se revela por meio de gente comum. É na mesa. Entenda que
aquilo que você talvez ainda não entende hoje, a revelação da parte de Deus você vai descobrir através do seu irmão. É na comunhão, é caminhando com pessoas. E é nesse lugar que talvez você hoje não entende, não compreende coisas profundas, que você recebe do seu irmão, hoje na mesa, mas daqui 3 meses, daqui 6 meses, os papéis se invertem. Essa é a realidade da mesa, do Deus que se revela por meio de gente comum. Por isso que nós não devemos menosprezar a vida comunitária. Porque logo quando a gente começa a entender a nossa fé como uma opção, ou uma possibilidade de caminhar sozinho, você vai cair no erro de achar que a sua fé pode ser sustentada de maneira isolada. E não tem como, gente. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A caminhada de fé, ela não foi criada para o isolamento. Deus não chamou pessoas como almas independentes para caminharem. Não, não. Há uma graça de Deus que só nos alcança na mesa. Há uma graça de Deus que só nos alcança caminhando com outras pessoas. Há uma graça de Deus que só nos alcança no abraço, no olho, na vida compartilhada, no atrito, no perdão. Bonhoeffer, quando ele traz o assunto sobre vida em comunhão, ele acerta de maneira profunda. A vida comunitária cristã é o lugar onde a alegria de Deus se revela com profundidade, o relacionamento se estreita. Sabe, nós precisamos olhar o caminhar com pessoas de maneira intencional, de uma forma intencional. O irmão que está ao seu lado, de carne e osso, é a expressão visível da graça invisível de Deus. Essa pessoa que está ao seu lado. Entenda, Deus escolheu se manifestar através de filhos. Deus deseja se manifestar a você através de filhos. E esse lugar vai te levando à profundidade do conhecimento de Deus. Deus escolheu nos cercar de irmãos. Há dias em que a gente não consegue crer direito. E a fé do irmão nos carrega mais um pouco, sabe? Há dias em que a gente não consegue estar de pé sozinho. E a fé do irmão, compartilhada na mesa, nos ajuda a caminhar mais uma milha. Há dias em que o Senhor, por algum motivo, nos usa para ser a resposta à oração de alguém, para ser o abraço que alguém precisava em meio a momentos difíceis. Sabe, entenda a relação junto com o seu irmão não como uma opção de ser vivida ou não, mas como algo essencial para viver numa vida com Deus. Bonhoeffer tem uma frase que ele diz que cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. A presença física importa, o abraço importa, o aperto de mão importa, a conversa depois do culto importa, o olho no olho importa. O cristianismo, ele não é uma fé que simplesmente você tem que compreender, mas é sobre uma vida a ser compartilhada.
É um ambiente de liberdade onde a humildade, ela nos lidera. E esse único amor é o que nos corrige. Então, quando nós estamos falando sobre o ministério profético, nós precisamos entender que nós estamos falando sobre pessoas que vão viver profeticamente, mas o coração do ministério profético é de pessoas que querem ser amigos de Deus. Sabe, João 15, Jesus está falando: já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. É no desenvolvimento do secreto e da vida compartilhada que Deus vai fazer você enxergar as coisas de maneira diferente, como Ele mesmo vê. É na mesa e no secreto que você começa a entender esse amor que amou a todos. É no secreto, através de oração, leitura e na vida compartilhada junto com pessoas, que Deus traz a perspectiva para você, como Ele enxerga o mundo, os anseios do próprio Deus. E é aqui que a nossa visão ela ganha forma. Todos buscando no mesmo lugar. Todos buscando nesse mesmo amor que é Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Todos manifestando o próprio Senhor. Quando nós estamos falando que Gravataí precisa daquilo que carregamos, nós estamos dizendo sobre isso. Todos nós estamos buscando na mesma fonte. Todos nós vamos manifestar as características, os anseios, os afetos do próprio Deus. Todos vêm, todos manifestam, porque o amor nos obriga a agir. Versículo 12, do mesmo capítulo, gente. Assim também vocês, visto que aspiram aos dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. A ênfase de Paulo aqui é que os dons, eles são guiados pelo amor. E os dons é sempre para a edificação do outro, para a edificação da comunidade. A maturidade nos leva a usar os dons de maneira intencional, sempre buscando o bem da comunidade, o bem da mesa, o bem das pessoas. Entenda que quando nós estamos falando sobre os dons espirituais, eu e você precisamos entender que de maneira global, como igreja global, como igreja brasileira, em muitos momentos nós utilizamos os dons de maneira errônea, de maneira errada, de maneira que falhamos, que mais causou mal do que bem. E isso é uma realidade que nós precisamos encarar. O nosso contexto, em muitos momentos nós nos esquivamos. O que também não é correto, a gente não pode simplesmente pender para um lado, pender para o outro. Por isso que nós estamos buscando fundamentar aquilo que nós devemos viver de maneira intencional, os dons do Espírito. Só que entenda uma coisa, porque isso é muito errado. Os dons, sendo vivido na sua maneira errada, não define aquilo que foi criado pelo próprio Deus como verdade. Os dons, sendo utilizados de maneira errada, falha, desonrando o nome do Senhor, não edificando a vida dos outros, não cuidando de viver isso com compaixão, com amor sobre o outro que você está ministrando,
Entenda que todas as ações erradas não definem aquilo que foi criado pelo próprio Deus. A mentira não define as coisas como verdade. Entenda que o foco é para a edificação, é para consolar, é para exortar, é para encorajar pessoas a que elas vivam no lugar que Deus realmente as quer. Essa é a intenção de manifestar os dons sobre a vida dos outros. Deus quer tirar, às vezes, as pessoas de algum lugar com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, com amor, com generosidade, com palavras de línguas, com maneiras que você não vai compreender muito bem, sentindo no Espírito, fluindo nisso. Mas entenda que toda a prática errada não define isso como verdade, porque Deus criou isso para o benefício da igreja, da comunidade, das pessoas, visando o bem comum. Quando nós estamos entendendo em 1 Coríntios 14, entenda que Paulo, quando está falando que há falsos profetas, há falsas profecias, não é exclusivamente sobre o dom de profecia que há essa fala de que há mentira. Também a gente encontra Paulo falando isso em Gálatas, que há falsos mestres, que há o falso evangelho sendo pregado. Jesus, em Mateus 24, fala sobre os falsos mestres, pessoas que se levantarão nos últimos dias pregando o evangelho que não é o evangelho de verdade. Por que Paulo, então, está falando isso? Porque ele está conduzindo a igreja a buscar na fonte correta, que a igreja esteja tão dentro da verdade, tão consumida pela verdade, tão dentro das experiências no secreto, na vida em comunidade, que ela é consumida por aquilo que é verdade, a tal ponto que a sua mente, o seu coração esteja vibrando com aquilo que o Espírito está ministrando, conduzindo você a discernir aquilo que é verdadeiro para o que é mentira. Paulo está instruindo a igreja. É nisso que nós acreditamos. Uma igreja madura busca no secreto, busca na vida em comunidade. Está tão cheio da verdade, está tão cheio daquilo que Deus está ministrando e falando, está tão cheia do Espírito, que consegue discernir aquilo que é do Senhor para aquilo que não é do Senhor. Gálatas 1, versículo 12, Paulo vai falar de uma experiência pessoal dele, que tem a ver com essa relação de busca no secreto e o quanto isso é importante. Porque eu não recebi do Senhor, é isso que Paulo está falando aqui, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha a evidência que Paulo está falando. Se tem alguma coisa que quando eu busco no secreto acontece comigo, é buscar diretamente no Senhor. E qual o resultado de buscar isso no secreto? O versículo 16 ele vai falar: revelar o Filho em mim. Por que eu busco no secreto? Porque Cristo está se manifestando para mim. Eu não estou ouvindo de várias fontes, de várias pessoas. Eu não estou olhando Reels e definindo as coisas de 15 segundos. Não, eu estou buscando na fonte correta. Eu estou buscando pela experiência do secreto. Para que Cristo se revele a mim. Assim como Pedro teve a experiência e ele falou: Tu, Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi ninguém que disse para Pedro. Mas Pedro teve uma revelação. Esse é o intuito de buscar no secreto. No versículo 18, Paulo vai falar outra coisa. Ele vai dizer que, passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Nesse mesmo capítulo, ele também está trazendo a ênfase. É importante buscar no secreto para que o Senhor se revele a mim, mas é importante você caminhar com pessoas, para que Cristo também se revele a mim. Porque ele aprendeu uma nova faceta da parte de Deus, através de um irmão, caminhando com um irmão. Deus
se revela por meio de pessoas. Deus se revela por meio de práticas e disciplinas, através da oração, da busca, através de disciplinas espirituais. Entenda isso. Amigos, a comparação, ela inibe a sua visão. A comparação inibe a sua visão. Entenda uma coisa, no meio de várias falas dos últimos dias, eu quero deixar isso bem claro. No meio de falas, coisas sendo faladas, ideologias sendo impostas, ideias sendo faladas, você não precisa ter medo de viver os princípios do Evangelho, os valores que Deus impôs através das Escrituras para que você viva. Você não precisa ter medo. Você como pai, você como mãe, você como mulher, não precisa ter medo. Você é uma ministra do Evangelho. Quando Jesus está encontrando a mulher samaritana no Monte Gerizim, entenda uma coisa que Jesus está falando com ela. Ele está dizendo, não é sobre um lugar. Deus não se manifesta agora simplesmente numa arca. Deus não se manifesta agora simplesmente num templo. Deus se expressa através de uma adoração em espírito e em verdade. Um coração que deseja um Senhor, homem e mulher. Não tenha medo, não tenha receio. Entenda que o Evangelho não foi criado. Entenda isso. O Evangelho não foi criado para responder às ideologias do nosso dia. O Evangelho não é uma bandeira para ser levantada como uma defesa das minorias. Entenda isso. O Evangelho é uma determinação da parte de Deus para que todo ser humano que deseja ter salvação alcance por meio de Cristo Jesus. Todo ser humano que deseja viver com Deus eternamente, alcance isso por meio de Jesus. Não diminua o Evangelho às falácias do nosso dia. Não tenha medo e receio. Entenda isso. Todos nós fomos chamados a manifestar o Evangelho que transbordou sobre as nossas vidas. O amor que afetou a minha vida, agora não tem como eu conter isso na minha. Eu manifesto sobre a vida de alguém o amor que transbordou sobre mim. Porque eu entendo que o maior dos pecadores sou eu. Se Deus me salvou, como Ele não vai salvar outro? O Evangelho tem essa dinâmica. O Evangelho traz um olhar como o próprio Deus tem. Todos buscam na mesma fonte, todos manifestam os dons com zelo, com compaixão, com amor, olhando o outro como se olhasse para si mesmo. É isso que nós acreditamos que Gravataí precisa. Se coloque de pé. Mateus 6,33, Jesus está falando que nós devemos buscar, o reino em primeiro lugar. Nós devemos buscar o reino e a sua justiça. Entenda que quando Jesus está falando sobre isso, Jesus está trazendo uma ótica daquilo que nós devemos colocar como prioridade. Jesus está dando a direção para nós. Busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Através disso a gente pode ter algumas perguntas. Quem é o mestre da minha vida? Quem é o Senhor da minha vida? Porque com isso você consegue responder. Quem está em primeiro lugar? Sabe,
Entenda que a fé cristã, talvez não seja fácil. Você tem uma ideia ainda, né, que o evangelho é um evangelho que faz nós atingirmos somente bênçãos. Você vai se frustrar muito, muito, muito. Se você acredita que o evangelho, se você ainda tem um olhar que o evangelho é o meio que nós acessamos a Deus para pedir algumas coisas e Deus nos responder, você vai se frustrar muito. Porque tem uma outra pergunta que é difícil de nós respondermos, que é: como eu consigo prosseguir, né? Como eu consigo avançar? Como eu consigo me manter? E... só um parênteses, né? Só um parênteses. Não é fácil, né? Não é fácil. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, né? Saber o que eu devo fazer, mas praticar isso todos os dias é outra coisa, né? É outra coisa bem diferente, né? É a frase das mães, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Entenda que quando Paulo está falando em 2 Coríntios, ele está falando justamente sobre isso, né? O bem que eu quero fazer é justamente isso que eu sei, que eu tenho que fazer, que eu tenho que acertar, que eu tenho que manifestar. É justamente isso que eu não consigo. Sabe, prosseguir, perseverar, são aspectos que você só consegue, e eu acredito muito nisso, que você só consegue se você está firmado em 3 elementos de capacitação. Capacitação pelo próprio Espírito Santo, uma capacitação através dos irmãos e uma capacitação através das disciplinas espirituais. Sabe, eu acredito muito que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, ao qual foi concedida a nós, para que nós venhamos a ter as nossas experiências espirituais, as nossas experiências pessoais. Como assim, Adriano? Eu acredito que você, através do Espírito Santo, vai ter revelação da palavra quando você está em casa, no seu quarto, quando você está lendo um capítulo e você sente um peso em um versículo e você sente seu coração queimar, seu coração vibrar, ou você está aqui no nosso meio, você sente que você quer orar por alguém, que você quer ministrar sobre a vida de alguém. Isso é uma experiência através do Espírito Santo, é uma capacitação pelo próprio Espírito Santo. Uma capacitação por meio da mesa, por meio da vida de pessoas, é você estar aberto a ser discipulado, a sentar na mesa com pessoas e ser discipulado, ser acompanhado. Isso se dá aqui no IU, por meio dos IU Links, que são pequenos grupos que caminham de maneira conjunta entre 6 irmãos, 7 irmãos, sentados numa mesa em que cada um contribui com a perspectiva que entende do reino. E cada um trazendo algo, traz uma perspectiva nova de quem Deus é. Eu acredito que uma outra capacitação vem através das disciplinas espirituais. E isso tem a ver com o passo que você dá para orar, com o passo que você dá para leitura também de bons livros. Hoje a gente iniciou o nosso jejum também, e é de 40 dias. Sabe, se coloque nesse lugar. Prosseguir, perseverar, não tem a ver com uma paixão que passa rápido. É uma coisa que você vai cultivar. E eu acredito que esses 3 elementos são fundamentais para você prosseguir no Senhor. Prosseguir firme no Senhor. Amém?